Sejam muito bem-vindos ao A3 Podcast. Meu nome é Fernanda Teles. Estou aqui hoje para apresentar para vocês sobre uma empresa magnífica de Belo Horizonte, referência em piscinas, saunas, ufurôs, a Sol e Ar. Antes de começarmos, também quero dar um agradecimento especial ao nosso patrocinador, Mafuz Imóveis de Luxo, que fica no Alphaville e Vila da Serra. Se você quer um imóvel com requinte, essa empresa é para você. Então, vamos agora ao nosso convidado especial. Os convidados, que hoje eu tenho 2 convidados, pessoal. Estou muito feliz por ter aceitado o meu convite. Ele que é administrador de empresas há mais de 20 anos e também publicitário e CEO das grandes empresas aí, como eu disse, né, de saunas, piscinas e ufurôs, a Sol e Ar. Com vocês, Kefren Rocha. Olá, Fernanda, como vai? Tudo bem? Primeiramente, queria agradecer o convite, né? Nós ficamos muito lisonjeados. É um prazer estar aqui com você e vamos lá, né, para esse bate-papo que promete muito. Prazer todo meu, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. E agora também vou apresentar um pouco para você sobre o Igor, nosso acompanhante aqui hoje. E Fernanda? O Igor também, ele está cursando administração de empresas e vai falar um pouquinho para vocês como que é a rotina da Sol e Ar. Mas antes, vamos começar aqui, que todo mundo está ansioso para saber. Kefren, além do seu lado profissional, quem é o Kefren? Então, o Kefren é uma pessoa relativamente reservada, né? Gosto de passear com a família, de curtir e também de me aprofundar nesse segmento que eu escolhi para minha vida, que é o segmento de área de lazer. Uma delícia, né, Kefren? Quem hoje em dia não precisa daquela área gourmet maravilhosa ali para tomar uma no final de semana? É verdade, com certeza. Acho que a gente passou por um momento de pandemia que voltou os olhares das pessoas para dentro da sua casa, né? Isso é verdade. Então eu acho que isso foi um ponto marcante nas áreas de lazer hoje das casas, né? Hoje as pessoas estão investindo muito mais nessa área de lazer, porque até com receio de uma nova pandemia ou de uma outra necessidade aí de ficar mais recluso, né? E também a gente vê que a vida agitada, ela muitas vezes ela nos leva a querer nos finais de semana estar mais em casa mesmo, com os familiares, né? Então isso é importante. E é muito gostoso. Eu brinquei aqui, pessoal, né, de tomar uma, mas para quem também não bebe, imagina, sei lá, com o furô, com a hidrozinha lá, gostosa ali, né, Igor? É um diferencial. É bom. E agora, para o pessoal conhecer mais de você, quem é o Igor, sem dizer o que você faz profissionalmente? Acho que o Igor é um garoto muito família, muito esforçado, focado no seu crescimento e desenvolvimento pessoal e com grandes objetivos e com raça, sangue nos olhos aí para poder fazer o que tem que ser feito aí da melhor maneira possível. Tá no time certo então, porque o Kefren, só de ter 2 empresas daquele tamanho, eu tenho certeza que também tem muito sangue no olho aí. E Kefren, conta pra gente uma coisa que ninguém sabe sobre você. Então, como eu te falei, eu sou bem reservado, né? Então eu acredito que tem muita coisa que as pessoas não sabem. Mas uma curiosidade sobre mim é que meu primeiro momento de empreendedorismo foi quando eu montei uma fábrica de bolsas. Que legal! Feminina? É diferente, exatamente. Bolsas femininas. E também a gente fazia capas de Bíblia. Gente, eu nunca sabia. Nessa época eu estava mais envolvido também com a igreja, né? E aí a gente viu essa demanda e trabalhamos com isso, né? Foi um momento interessante e peculiar. Que legal, e essa transição sua da carreira, né? Assim, da Bíblia, da Bolsa para Sol e Ar. Tem quanto tempo, mais ou menos? Assim, fala a transição, por exemplo, eu fiquei tanto tempo na Bolsa. Sim. Na verdade, eu empreendi com bolsas foi uns 2 anos apenas, né? Aí foi a primeira vez que eu quebrei. Primeiro, ou seja, tem mais. E tá indo. Tá tudo bem. Dizem que todo mundo de sucesso tem que
tem que ter alguns fracassos, né? Porque os Mental. fracassos nos ensinam muito, né? Mas, na verdade, eu acho que a minha única vez que eu quebrei foi essa, da Bolsa, né? E aí depois eu fui trabalhar de CLT novamente, né? Fiquei por um tempo como CLT e depois de vários anos é que eu recebi o convite do meu irmão, né? Que é meu sócio, que legal. para poder trabalhar com ele, e aí nasceu a Sol IAR, né? Que inclusive é o pai do Igor. É meu pai. Aí, pessoal, para quem não sabe, e mais uma curiosidade, né? Quando você teve esse impulso, né? Eu vou empreender, e teve as bolsas, a capa da Bíblia, aquela coisa toda. Aí, igual você disse, passou por um fracasso, vamos dizer, altos e baixos, né? Tava ali, aí desceu. Sim. Aí o que você pensou? Vou voltar para a CLT que é mais seguro. Aí o que te fez aquela vontade inicial de falar assim, não, vou sair de novo da CLT e vou empreender? O que te fez largar o, entre aspas, seguro, que a gente sabe que não existe essa segurança que todo mundo pensa que tem na CLT, porque amanhã, se o seu chefe cismar, ele pode te mandar embora. Exatamente. Que terno de você? Eu quero saber aquela chama ali, tipo, nossa, acho que eu nasci mesmo para ser empreendedor. Como que foi isso? Você teve medo? Olha, eu acho que medo não é uma coisa que faz parte da minha vida, não, sabe? Eu sou muito audacioso e o que eu percebo, assim, é que o empreendedor nato, ele pode até em algum momento ele sair de empreender, mas isso não vai, ele não vai conseguir, com o tempo, ele vai acabar voltando para o empreendedorismo, né? Então eu acho que isso que aconteceu comigo, eu sabia que aquilo ali era uma fase, era um momento, e que depois eu voltaria a empreender em algum outro momento da minha vida. Então todo o meu processo de construção profissional, ele passa por isso, né? Onde eu já tinha isso como alvo de voltar a empreender novamente, e foi o que aconteceu. Não, eu concordo super com você. Eu acho que quando a gente tem dentro da gente, igual o Igor falou, sangue no olho, a gente não consegue ficar parado, né, Kefri? E querendo ou não, quando você trabalha para alguém, você tem que obedecer norma e regra daquela pessoa. Sim. E muitas vezes, isso que eu sentia quando eu era CLT, eu tinha umas ideias muito boas, que eu enxergava uma visão de negócio, assim, no negócio do meu patrão. Sim. Às vezes eu enxergava uma oportunidade e falava assim, nossa, se ele fizesse tal jeito, dava mais cliente. Tipo assim, eu conseguia enxergar. Uhum. Aí, às vezes, eu conversava com alguém abaixo, porque nem sempre você tem contato direto com o seu chefe. Sim, sim. Na maioria das vezes, você não tem. Sim. É né? verdade. Aí eu conversava com o meu coordenador, ou então com algum gerente ali. Ninguém me ouvia, sabe? E eu ficava tipo assim... Se eu tiver minha empresa... Poderia ser melhor. E aí, vou poder colocar em prática aquilo que eu sempre pensei, né? E desde que eu coloquei, sempre deu certo. Então eu ficava tipo assim, tá vendo? Por que não me ouviram na época? Mas isso é um ponto muito importante da Sol IAR. A gente sempre dá abertura para os nossos colaboradores para poder tá dando novas ideias. Porque o mercado hoje é basicamente inovação, né? Então, além de prestar um serviço de excelência, com muita qualidade, a gente também conta com ideias e criatividade dos nossos colaboradores para que a gente seja sempre essa empresa sucinta e que traga sempre bons resultados, não sei, para os nossos clientes, né? Assim, que entregue para o cliente o que ele quer, na verdade. É igual... aquela marca, você lembra da locadora? Blockbuster. Sim. Ela, a Kodak, a Nokia, elas deixaram de inovar e foram perdendo, né? Exatamente. Então, o que vocês fazem é muito legal de dar essa oportunidade, principalmente para os mais jovens, assim, que vai encher de ideias, igual o Igor, né? 24 anos, começando aí a carreira profissional, já nesse afinco, né? Com essa vontade. É muito bom você escutar ideias e, com a sua experiência e maturidade, conseguir regular essa ideia também, porque às vezes também tem umas coisas que é um pouco às vezes, né? Eu acredito muito que a empresa ela tem que estar sempre em constante movimento, né? E isso que o Igor falou, isso é muito verdade no nosso dia a dia, né? Que a gente está sempre buscando
as ideias novas, né? Escutar bastante o colaborador, porque o colaborador nosso, que é um dos nossos maiores patrimônios, ele está no dia a dia ali e muitas vezes ele sabe a dor que a gente que não está no salão de venda, você não vê, né? Então, eu acho que isso é muito importante, né? Essa oxigenação da empresa o tempo todo, essa escuta, né, no dia a dia. Então, a gente procura fazer isso muito bem. Então, isso é um dos nossos diferenciais. E é igual você disse, o colaborador está ali no dia a dia, então por isso que ele consegue enxergar, porque às vezes ele vê ali às vezes vários clientes entram na loja e perguntam do mesmo produto que você ainda não tem. Sim. Aí tá vendo? Aí ele já fala, e se a gente colocar isso no estoque? E pelo que eu li, né, você também já trabalhou com piscinas, saunas, o Furôs. Fala um pouco sobre a sua jornada profissional. Então, a Sol Iar, ela passou por algumas etapas, né? A primeira década da Sol Iar, que hoje nós estamos fazendo, dia 25 de novembro, nós vamos completar 30 anos. Ah, que legal! Tem bolinho chegando por aí. Né? Eu quero ir, hein? Tá certo, vamos. Nossa convidada de honra. Né? Então, assim, a primeira década, a gente basicamente trabalhou com sistema de aquecimento solar e dávamos os primeiros passos na área de piscina. Ah, sim. E as 2 outras décadas a seguir, a gente intensificou e nos tornamos especialistas em construção de áreas de lazer. Hoje, a Sol Iar, ela entrega para o seu cliente a solução completa em um só lugar. E a gente tem uma máxima que, assim, a gente busca sempre trazer as maiores inovações, tanto do mercado nacional como internacional. Então, a gente está sempre participando de feiras, né, eventos do segmento. E hoje as redes sociais, né, a internet, ela também nos facilita muito de trazer essas novidades para os clientes. Então, a gente é uma empresa que busca estar sempre trazendo essas novidades para os clientes. E conta pra gente como que funciona hoje. Por exemplo, eu sou uma cliente nova que estou aqui assistindo o podcast e gostaria de saber o que você me entrega na Sol Iar. Por exemplo, eu não conheço ainda, estou aqui assistindo, gostaria de saber o que eu encontro na Sol Iar. Então, a Sol Iar, hoje, ela trabalha, né, como foi dito, com piscinas, banheiras, spas, aquecimento solar, energia fotovoltaica, e nós temos uma equipe multidisciplinar. Essa equipe, ela dá assessoria para o cliente desde a concepção do projeto até a entrega final da obra. Então, nós temos uma equipe de engenheiro, arquiteto, temos projetista, temos uma equipe de execução de obra. Então, a gente pode atender o cliente de diversas maneiras. Caso ele tenha o arquiteto dele, caso ele tenha a equipe dele de obra, ele pode executar sobre a nossa supervisão, né? Sobre a nossa orientação. Legal. E caso contrário, ele pode usar a nossa estrutura. E vocês acompanham do início ao fim esse acompanhamento? Tem algum custo à parte ou já é incluso? Não, isso é incluso. Hoje, o grande desafio nosso é de entregar para o cliente também a tranquilidade de que ele vai fazer uma obra que está rigorosamente dentro das normas técnicas. Hoje, eu não sei se é do seu conhecimento, mas assim, para a construção de piscina, no passado não existia nenhuma regulamentação. Né? Para a construção de uma sauna não existiam regulamentações. Para a instalação de um aquecimento solar, um aquecimento elétrico, ou até mesmo um aquecedor a gás, não existiam regulamentações. Com isso, aconteceram vários acidentes, né? Tanto em piscina, já tivemos relatos aí de vários acidentes, por exemplo, com aquecedores a gás, que é um risco, né? Acidentes que levavam à morte, né? Então, hoje, a Sol Iar, ela é uma empresa que ela trabalha rigorosamente dentro das normas técnicas, garantindo que aquela área de lazer ali vai ser segura para todos os seus clientes. E os itens de segurança, conta um pouquinho para a gente como que funciona. Então, existem vários itens de segurança, né? Por exemplo, as piscinas, para evitar que uma criança ou até mesmo um adulto venha a falecer presa por um ralo de fundo, existem ralos anti-turbilhão,
anti-aprisionamento, tem as distâncias entre eles e a forma como você tem que desenhar essa hidráulica para que ela seja uma hidráulica que vai garantir a segurança e também vai trazer uma filtragem, uma recirculação da água no menor tempo possível. Então, isso são alguns itens de segurança que a gente cita. O botão antipânico também, né? Exatamente. Isso é da sauna ou da piscina? Isso é da piscina, no botão antipânico. Caso alguma pessoa agarre no ralo de fundo, você tem um botão próximo à piscina que é só apertar e todo o sistema vai ser desligado. Então a bomba vai parar de funcionar, a piscina vai desligar totalmente e a pessoa vai conseguir sair. Também. Que legal. E para sauna, por exemplo? Não sei se acontece hoje em dia, né? Mas já vi muitos relatos da pessoa ficar presa. Sim. No caso, na Solyares não acontece, eu te garanto, porque as normas de construção de sauna e a instalação das portas, por exemplo, coisa pequena, só que faz toda a diferença. São portas que abrem sempre pra fora. Então, se alguém desmaiar lá dentro, alguma coisa acontecer, a pessoa só bate a mão ali e a porta consegue abrir, e só da porta estar aberta, a sauna pode estar todo vapor lá, que a pessoa vai acabar conseguindo respirar, e assim, são pequenos detalhes que uma empresa que está consolidada no mercado há tanto tempo consegue trazer para prevenir, né, de acidentes e alguma coisa. E a gente costuma dizer, Fernanda, que você imagina, a pessoa sonha uma vida inteira em construir uma casa, construir uma piscina. Se acontece um acidente naquela casa, né, na área de lazer, ela traumatiza. A pessoa vai ficar traumatizada. A verdade é essa. A pessoa vai querer mudar da casa. Vai. Né? Então, assim, nós que somos do segmento, a gente tem acesso a muito mais notícias infelizes, né, do que o público de um modo geral. Sim. Mas o nível de acidentes em piscinas no Brasil, ele é elevadíssimo. Pra você ter ideia, eu vou te dar um dado. A piscina, ela é responsável por mais de 1.300 mortes por ano de crianças. Pensa bem. É muita responsabilidade. Muito grande. É muito. E esse volume, se você fizer uma comparação com o tempo de exposição que as pessoas têm em uma piscina e o tempo de exposição que as pessoas têm no trânsito, por exemplo, a piscina, proporcionalmente, ela mata mais do que o carro. Porque ninguém fica muito tempo na piscina. Exatamente. Então, isso é um dado, assim, alarmante, e que a Solyar, ela trabalha para poder zerar isso. Isso é uma das nossas missões, dos nossos ideais, entendeu? Perto da minha casa tem um clube, e lá, quando morreu uma menininha 7 anos, porque o cabelo dela agarrou no ralo da piscina, muita gente deixou de ir no clube, teve gente que vendeu a cota, porque, como você disse, causou um trauma. É perigoso, né? O bairro inteiro ficou com medo, até eu que sou adulta fiquei com medo de ir na piscina, todo mundo ficou com medo. Hoje eu te falo assim, quando eu vou para algum hotel, né, com os meus filhos e tudo mais, a primeira coisa que eu faço instintivamente é ir próximo da piscina e verificar se ela tem se ela segue aqueles padrões e as normas. E, infelizmente, na maioria dos casos, você não vê esse cuidado, tanto dos estabelecimentos quanto das empresas. Então, por isso que eu digo assim, na Solyar, o cliente ele tem a tranquilidade e a garantia de que ele vai comprar uma piscina, ele vai comprar uma sauna, um aquecimento, que vão ser instalados rigorosamente dentro das normas técnicas. Não, isso é muito interessante, muito legal, o trabalho de vocês. Sim, e além da norma e lei que vocês seguem à risca, qual o outro diferencial da Solyar? Então, quer falar? Não, pode. Então. Olha, eu acho que o grande diferencial que nós temos é de tratar o cliente como a gente gostaria de ser tratado. Eu acho que isso aí é o que tem que nortear a vida de todo empresário. Acho que a gente tem que sair de casa com esse propósito, de receber os nossos clientes, de levar para ele aquilo que a gente espera, né? Então, eu acho que isso é uma coisa simples, mas é o que tem feito a diferença no dia a dia, que é levar isso para o cliente. E o cliente percebe esse carinho, né?
nos meus atendimentos, eu sempre falo com o cliente assim, ao final do atendimento eu falo, olha, eu quero muito que a Sol-IAR participe desse seu sonho. Porque a gente vende sonho, né? E a gente gostaria de estar presente no sonho dos nossos clientes, todos eles, porque é muito interessante isso. Quando a gente abre um projeto de um cliente, os nossos olhos brilham. Isso é o diferencial, né? A gente quer estar envolvido, porque é muito gostoso, né, você participar disso, da construção de uma área de lazer, de um local que vai ser motivo para o cliente reunir os amigos, os familiares, né, passar momentos ali de puro prazer, né? Então isso é muito legal. Acho que essa aproximação com o nosso cliente, esse atendimento personalizado, ele acaba gerando uma amizade ali, né? Sim, então, é muito comum dos clientes, quando as áreas, por exemplo, nos meus atendimentos, você falou dos seus, eu falo dos meus agora. Os meus atendimentos é comum do cliente chamar, ô Igor, ó, na inauguração você traz a picanha, por exemplo, nós vamos fazer um churrasco. É muito comum isso e é muito gratificante, sabe? Para o profissional que tá ali estudando como fazer da melhor forma possível. É muito gratificante ver a felicidade, o contentamento do seu cliente ali com aquele sonho sendo realizado. E assim, isso nos engrandece muito e só aumenta o nosso portfólio aí de tantas obras maravilhosas e clientes satisfeitos. E como que a experiência de vocês ajudaram na hora da construção do negócio? A experiência, falo, tanto profissional, né, já da trajetória que vocês tiveram ao longo da vida, quanto de estudos também. Isso é uma construção diária, né, Fernanda? Eu fico vendo quando a gente para assim para poder lembrar de como a Sol-IAR começou e onde que ela está hoje, foi mesmo num trabalho assim de sempre escutar a necessidade do cliente e tentar pensar em levar o melhor para ele, né? Hoje eu te falo que a Sol-IAR, ela certamente é a empresa do mercado que tem a melhor estrutura, né? Ela tem os melhores produtos e ela certamente vai ser o melhor investimento do cliente. E eu te falo isso assim com muita tranquilidade, isso não é prepotência de maneira alguma, mas é porque a Sol-IAR ela tem uma preocupação em trazer os melhores produtos e também de trazer uma melhor condição. Às vezes, o cliente fala assim, poxa, eu consegui um preço melhor do que a Sol-IAR, né? E uma das minhas satisfações é de escutar muito que o cliente fala assim, mas eu quero fazer com vocês. Isso é legal. Mas isso aqui também, né, Kevin? Isso aqui a gente sempre fala nos episódios de podcast, que é o mais difícil da vida do empreendedor, mas é que depois que você consegue também, você voa igual um foguete, né? Sim. Que não é o preço, é o valor. Quando você cria valor na cabeça do seu cliente, ele paga o preço que você cobrar. Isso até mesmo relacionado, vou fazer um adendo aqui, com o que está acontecendo agora das bolsas da China, né? Sim. A Louis Vuitton, por exemplo, a China, para bater lá no Trump, divulgou, as bolsas são feitas aqui e eles colocam Made in France, né? Fingindo que é da França, só que é da China mesmo. E aí um monte de blogueira fez vídeo falando assim, vou continuar comprando, porque é Louis Vuitton. Exatamente. Então, assim, e elas estão vendo que o valor, não é? Você não fez no mesmo lugar que a Shein faz. Exatamente. E mesmo assim, ela fala, não, vou continuar pagando caro, eu quero Louis Vuitton. Então, é o que você disse, quando procuram você e falam assim, não, mas eu quero a Sol-IAR, olha que gostoso escutar isso. Isso é muito gostoso. Porque mostra que esse trabalho de 30 anos valeu a pena, todo aquele esforço que vocês tiveram, toda aquela criação, igual você falou, os perrengues, né, altos e baixos. Sim, tem, às vezes, algum mês assim, que não foi tão bom. Exatamente. Mas tudo isso é recompensado quando o seu cliente fala assim, não, mas eu quero fazer com você. Nossa, isso eu acho que é a melhor sensação. Isso é muito gratificante. E eu te falo assim, que hoje o cliente que chega e abre esse diálogo com a gente, de que ele quer fazer com a gente sempre consegue ajustar para que ele tenha condição de fazer com a gente, né? Isso por quê? Porque, como eu te falei, a gente tem os melhores preços, né? Nós não temos o menor preço, mas nós temos os melhores preços. Custo-benefício. Isso é custo-benefício.
Porque hoje, muitas vezes, o cliente acha que está comprando a mesma coisa com o concorrente, mas a Sol Yara, ela entrega muito mais. Ela entrega em suporte técnico, né, em conhecimento, em segurança, em qualidade de produto. Então, esses são os nossos diferenciais. Quando a gente fala sobre a trajetória da Sol Yara, a gente pode seguramente dizer que ao longo desses anos, a gente teve que corrigir muitas vezes a rota, né? Mas sempre buscamos a melhor satisfação do cliente. Hoje, um fornecedor ele não consegue entrar facilmente na Sol Yara. Por quê? Porque a gente valoriza os fornecedores que têm melhores produtos, baixo índice de assistência técnica e um custo-benefício interessante para o cliente. A gente sempre faz uma pergunta para os nossos fornecedores, que é: até quanto que você quer contribuir com a Sol Yara e com os nossos clientes? Isso para a gente é o que faz toda a diferença. A gente precisa de ter fornecedores que estão dispostos a contribuir. Porque hoje, Fernanda, eu não posso me dar o luxo de você me ligar numa quinta-feira e falar comigo assim: minha piscina parou. E eu falar com você: olha, eu vou demorar 30 dias para poder te atender com a troca da sua bomba, com a troca do seu quadro. Eu não posso fazer isso, porque muitas vezes você vai receber um parente no final de semana. É aquele momento que você estava esperando, né, para curtir a sua área de lazer. Então a Sol Yara hoje ela tem essa preocupação de atender o cliente no menor tempo. Então nós temos vários fornecedores, por exemplo, que nos autorizam a tirar um produto nosso de estoque para atender rapidamente um cliente, mesmo antes de avaliar o que aconteceu com aquele produto dele. Então esse é um grande diferencial. E um adendo na fala do Kefren aqui é que a nossa incidência de garantia ela bateu 1%. No mês passado. Então, assim, é um número muito relevante em cima do... Sim, com certeza. Do que a gente vende, da quantidade de produtos, né? Porque além de atender o consumidor final, a Sol Yara é um centro de distribuição. Então, assim, a gente vende muita bomba, muito filtro, muito aquecimento solar de piscina, solar de banho. E essa incidência de garantia chegar na casa de 1%, assim, é um marco histórico. Eu gosto de brincar. O que vocês vendem também, pelo que a gente está aqui entendendo nesse bate-papo, é a confiança, né? Exatamente. Porque eu falo isso porque eu trabalho com projetos, né? Todo mundo aqui já sabe, eu tenho empresa de projetos, e aí muitas vezes o cliente fecha comigo porque ele confia em mim. Exatamente. Ele sabe que realmente eu vou receber a entrada e vou entregar o projeto. Porque tem muita empresa também que recebe, sabe disso? Sim, com principalmente certeza. na construção civil, que recebe, pode ser piscina, pode ser projeto, pode ser sinteco, qualquer coisa. Pintura. Tinta, eles falam assim, faz o Pix da entrada. Muitas vezes o cliente paga. Serralheria, pelo amor de Deus. E o pessoal às vezes até bloqueia o número do cliente. Exatamente. E some. Pega o dinheiro, some, não entrega nada. Eu fico... Agora, isso é engraçado, né? Serralheria. Isso é engraçado, Fernanda, pelo seguinte. Às vezes o ser humano me surpreende muito, sabe? Porque muitas vezes um projeto de piscina ele ultrapassa 100K, né? 200K, porque a gente, principalmente a Sol Yara, ela atende muito cliente de alto padrão, né? E às vezes eu vejo clientes entregando um projeto de uma piscina para uma pessoa que tem experiência, trabalhou já no ramo, no segmento, mas ele não tem nem um CNPJ, ou não tem nem mesmo uma sede própria, entende? Então, assim, isso é estranho, né? Como que ele faz cliente alto padrão e não tem uma loja física? Não, e confiar sua obra, seu sonho em uma coisa pouco sem estrutura. Nós já atendemos clientes que deixaram de comprar com a gente por uma oferta imperdível, né? De uma pessoa que às vezes trabalhou por alguns anos em uma loja de piscina, saiu, montou aquele negócio dele, né? Mas não tem uma loja, não tem uma estrutura, e aí esse cliente foi se aventurar e depois voltou, porque não recebeu aquilo que ele procurava. Então isso é muito mais comum do que a gente imagina, né? Então assim, eu acho que as pessoas a gente precisa
de ter um mínimo de garantia, de uma empresa estruturada. A Solar está há 30 anos no mesmo ponto. Né? Nós temos 2 lojas em Belo Horizonte, a gente faz parte de um grupo que tem uma indústria em Matosinhos de 17 mil metros quadrados. Nós temos outros negócios de locação de proteção de pisos, nós temos outros negócios de loja de colchão, pousada. Então, é uma empresa que dá uma tranquilidade muito maior para o cliente. O portfólio da Solar é extenso, é confiável, igual eu estava falando aqui com vocês. Então, a pessoa também ela tem que pensar que ela está pagando não só o preço, ela está pagando pela confiança. Exatamente. Né? E, Igor, você agora, chegando ali, novo na Solar, conta pra gente como tá sendo essa nova geração numa empresa de 30 anos já de segmento. Sim, certamente é um desafio muito grande, né? Dá um frio na barriga, assim, um medo, mas Não, ele é modesto, sabe? Mas sempre com a ajuda do meu pai, do meu tio, a gente vai se alinhando ali. Eu acho que às vezes acontece alguns atritos, mas é super normal. Eu quero fazer, eles querem um pé no chão, mas assim, o importante é que a gente sempre, que eles sempre me colocam na linha para poder seguir a missão, visão da empresa, sempre buscando excelência com todos os atendimentos, produtos, enfim, e tá sendo uma experiência muito bacana, acho que só tem a crescer e eu é garantido que eu tô dando o meu melhor para que isso aí se perpetue por muitos e muitos anos. E como a gente começou aqui falando, você com certeza, por ser uma nova geração, tá trazendo novas ideias também, pro negócio. Sim, essa questão do marketing, da loja, que eu venho, marketing digital, eu venho movimentando bastante na empresa, abrindo braços para outros negócios, igual vem novidade por aí, não posso falar agora, mas buscando novos negócios, porque acho que eu preciso da vivência deles, da sabedoria deles e da minha força de vontade, da minha energia, né? Então acho que se juntar isso aí, a gente tem uma receita para poder fazer coisas incríveis aí que... Isso pra gente é ótimo, né? Você também acho. Filho, sobrinho, que tá envolvido, engajado. E assim, chega uma hora também que a gente quer tirar um pouco o pé do acelerador, né? E aí vem essa nova geração, né, que dá uma oxigenada muito interessante na empresa. Eu acredito muito o seguinte, a Solar, ela ocupa hoje um lugar de destaque no mercado de piscinas, mas a gente tem muito ainda para oferecer. E os planos para o futuro, eles são muito animadores, né? Nós temos muita coisa em mente aí. Essa pergunta eu ia deixar para o final, mas já vou fazer então. Tem algum projeto novo pela frente? Vocês querem já dar uma divulgada aqui, pelo menos um spoiler? Olha, para te falar a verdade, a gente pode dar um spoilerzinho. Bem pequenininho. Bem pequenininho. Esse projeto é um projeto que vai no cerne da questão da segurança. E por falar na segurança, tem mais alguma regulamentação que você quer falar? Então, eu acho que a gente já falou das principais, né? Tem várias coisas que hoje norteiam uma construção de uma piscina, né? E que muitas delas são negligenciadas pelo mercado. Mas acho que a gente já falou das principais, né? E aí esse projeto novo tem a ver, ou não? Esse projeto ele tem tudo a ver com isso. Porque a missão nossa, a nossa intenção é que a gente seja a empresa mais segura do mundo em piscinas, né, em saunas, referência. E a gente já tem esse trabalho, só que a gente quer contribuir para que nenhuma vida seja ceifada, né, por uma negligência, por uma falta de atenção ali numa construção de uma piscina. E a gente, como eu disse anteriormente, a gente vê isso muito, sabe, Fernando? Isso aí é terrível, porque infelizmente as pessoas elas negligenciam ou porque querem reduzir custo, né? Então, ou até mesmo por desconhecimento. Também não vamos... às vezes é falta de conhecimento mesmo, né? E querendo ou não, a Solar, por ter 30 anos, com certeza o conhecimento aqui não falta.
E Kefren, conta pra gente, né? Você é casado, tem filhos. Como você faz para conciliar tantas demandas do seu dia a dia com a vida do empreendedorismo? Então, isso aí é um grande desafio, né? Esse é um desafio enorme. Porque hoje nós vivemos num mundo globalizado. É o mundo na palma da mão, né? Hoje, se a gente for comparar na época do meu pai, por exemplo, meu pai saía para trabalhar às 7 horas da manhã e ele ficava incomunicável até a hora que ele chegasse. Então, se ele chegasse às 8 horas da noite, né, a não ser que ele passasse no orelhão e ligasse para casa, né, ele ficava incomunicável. Hoje nós, né, todos, a gente está vivendo um mundo onde se você demorar 5 minutos para responder um WhatsApp, nossa, é o fim. Já é o fim, né? É o caos. A gente toma bronca do sócio, do cliente, do colaborador e da esposa, do namorado, com certeza. Da namorada. Então, assim, é muito complicado. Então, hoje a gente precisa de ter muita disciplina para poder ser um empresário atento às mudanças, ser uma pessoa que cuida da sua saúde, que, né, dá valor à família, que cuida de todas essas questões, né, que envolvem a nossa vida. E na infância, teve algo que fez você ser quem você é hoje, no sentido profissional? Na verdade, eu acho que o que fez foi o exemplo dos pais, né? Os meus pais são meus maiores exemplos. Eles, desde pequeno, a gente cresceu vendo todo o empenho deles, né? A dedicação para poder trazer o melhor para a gente. Né? Então, assim, acho que esse foi o grande legado. Né? Então, assim, porque existe uma coisa que eles falam que é a maestria, né? Sim. Quando você é criança, não tem ninguém mandando você fazer nenhuma profissão, não tem ninguém te julgando pelo que você está brincando. Sim. E aí, quando você é criança, geralmente você brinca e faz coisas que é o seu propósito de vida. Então, por exemplo, às vezes a criança gostava muito de colorir e daqui a pouco ela vira artista de quadros. Exatamente. Ou então ela desenhava muito vestido, aí ela vira uma coisa assim, tipo Dolce & Gabbana, Chanel. E aí, você teve alguma coisa assim da infância ligada à piscina, ligada a bolsas também que você já trabalhou? Ou não teve nada dessas brincadeiras? Assim? Meu pai, ele foi, né, e é até hoje um vendedor nato. Se ele sentar aqui com a gente aqui... Vende até avião caindo. Ele vende até avião caindo. E eu fui uma criança que acompanhava meu pai muito e via as pessoas falar muito disso, dessa perspicácia dele em vendas. E ser empresário é vender todo dia. Você tem que vender para os clientes, você tem que vender para os colaboradores, né? Vender a ideia da empresa que você quer oferecer para o mercado. Então, eu acho que o maior legado que meu pai me deu foi de que a gente precisa de ser um vendedor todos os dias. A gente vende, inclusive, para os nossos filhos, né? Para nossa esposa. Você vende toda hora, na verdade. Toda hora. Você vende sua imagem também, imagem, né? Exatamente. Porque, igual eu estava escutando um outro podcast, não adianta nada um CNPJ forte se seu CPF não é forte. Não é forte. Porque o que ele quer dizer, né? O que está por trás das câmeras ali? É igual o dono da Cacau Show, agora ele está usando um novo branding, que é ele aparecer nas redes sociais. Antes ele não aparecia, ele ficava por trás dos bastidores. Só que ele viu que a receita da Cacau Show aumentou 30% depois que ele começou a mostrar o rosto. Isso muda muito, né? Muda do jogo. E aí é o que a gente tá aqui conversando, né? Quando você mostra que você é forte, tipo assim, sua imagem, a sua marca fica ainda maior, o CNPJ, né? Isso aconteceu, né? E tá acontecendo com a Sol Iar também. Né? A chegada do Igor e ele ter abraçado essa parte do marketing digital foi muito importante pra gente, porque a gente sentia falta da cara da empresa. E de um marketing pesado. Pesado mesmo. Você tá precisando de fazer uma dietinha. Não, eu quis dizer hoje. Tô brincando. Quase que eu vou mandar a produção cortar aqui, né, Lia? Não precisa cortar. Mas ele tem uma pegada muito interessante, né? Diante das câmeras, e ele leva muita verdade naquilo que ele fala. Então, isso, assim,
veio a calhar. Né? A gente está inaugurando essa nova fase digital da Solyar, muito com essa vinda do Igor, que está agregando muito para a gente. E qual o maior erro financeiro que você vê que as empresas cometem? Olha, eu acho que o primeiro erro é você começar uma empresa sem estrutura, né? Porque aí muitas vezes você precisa de fazer sem estrutura financeira, porque muitas vezes você tem que fazer loucura para poder conseguir driblar as coisas do dia a dia, né? Mas um dos erros financeiros que eu acho também é você misturar suas finanças pessoais com a da empresa, né? Parece bobo isso, mas eu vejo que muita gente ainda faz assim, age dessa forma, né? Tem empresários aí que eu conheço que tem 10, 15, 20 anos de empresa e ele até hoje não separou as finanças pessoais da empresa, né? Então eu acho que isso aí é um grande erro. Aí, pessoal, fica a dica, hein? E agora, essa pergunta ela é importante, pode pensar para responder. Qual o maior extremo que você já passou na sua vida? Extremo? Olha, eu acho que o maior... até falei com você mais cedo que medo não é uma coisa que me acompanha, mas eu te falo que quando aconteceu a pandemia, a gente ficou muito temeroso com o que estava por vir. Era uma coisa nova para todo mundo, né? A gente não sabia. De repente, veio um decreto, mandou todo mundo baixar as portas e eu mandei todos os funcionários para casa e saía de casa todos os dias, sem saber o que ia acontecer no dia seguinte. E querendo não pagando aluguel, cheio de né? conta para pagar, né? Então, assim, acho que esse foi o grande desafio. Para nossa surpresa, né? Esse foi um dos maiores momentos de recorde de venda da empresa. Sim. Foi. É loucura. Foi o contrário. Foi o contrário. Porque todo mundo voltou o olhar dele para dentro de casa. Né? Verdade. As pessoas não podiam sair, não podiam gastar o dinheiro dela, né? Não podiam viajar. E estavam em casa sem ter o que fazer. O que elas queriam? Elas queriam ter uma banheira, elas queriam ter uma piscina, elas queriam cuidar da piscina dela que estava ali, de repente, anos, né, sem usar. Então, isso movimentou muito as vendas da Solyar. Então, isso foi um momento de muita... né, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Isso que eu falo. Isso aconteceu com a gente, né? A gente teve um momento de muitas vendas e aí foi bem interessante. E planejamento estratégico. Você tem alguma dica para algum empresário sair do sufoco com relação a planejamento estratégico da empresa? Então, eu acho que o planejamento ele é a alma do negócio, né? A gente tem que estar sempre com o pensamento à frente, né? Tem que estar tentando prever as coisas que vão surgir para a gente não ser pego de surpresa. Eu vejo muito e recebo muitos representantes no dia a dia lá dentro da empresa e às vezes eles trazem informação do mercado, das outras lojas, né, e tal. E quando está todo mundo reclamando, é sempre o momento que a Solyar escolhe para pôr o pé no acelerador. Sim. A gente procura sempre ir contra a maré, sabe? Então, por exemplo, tá todo mundo reclamando, eu acho que esse ano a política tá ruim, nós não vamos conseguir vender muito, tem que cortar gasto, a gente chega e resolve fazer uma reforma na loja. A gente resolve lançar um produto novo. A gente resolve ir em busca de algo que vai trazer um diferencial. Isso tem norteado também muito os nossos passos, sabe? Eu achei essa dica muito importante, porque teve uma época que eu estava estudando muito mercado, né? Bolsa de valores, aquela coisa toda. Sim. E aí o Warren Buffett, né? Como é que fala o nome dele? Eu não sei falar direito não, tá, gente? Warren Buffett. É isso.
bilionário, né? Ele sempre... Eu assisti bastante entrevista dele, palestra, eu fiquei assistindo no YouTube. Tem, tá, gente? É uma outra dica. Aí eu escutava lá pra ir pegando essas ideias, né, de quem já é bilionário. Eu sempre tive a ideia que se eu quero ficar rico um dia, eu tenho que entender e escutar como que funciona a cabeça de quem já é. Pra eu entender como que funciona mesmo. Tipo assim, como que eles pensam? Que eles... Vai pegar conselho com quem não é rico? Não, né? Não adianta. E aí eu ficava escutando muito palestra dele, coisas dele, sabe? E ele fala isso. Ele fala que enquanto tava todo mundo tirando dinheiro da bolsa, ele tava colocando. Todo mundo tirando, falando, vai colapsar, vai dar crise. Aí tirava, ele ia lá e comprava. Que aí era o quê? Como se tivesse uma promoção. As ações na base. Né? Exatamente. Sim. E aí o que você tá falando da Soya é muito importante, porque você tem um pensamento igual o dele. Enquanto tá todo mundo com medo, a Soya tá... Tá lá. A gente procura fazer isso muito, sabe? Assim, a gente também acredita muito que tudo é energia, né? Sim. Tem muita energia se você chegar e começar no dia a dia. Reclamar, falar que vai a crise, o governo, é direita, é esquerda. Isso para mim, eu acho que isso não tem que influenciar as nossas atitudes. Isso não muda nada. A gente tem que esquecer um pouco disso né, e trabalhar para poder fazer as coisas acontecerem no dia a dia. E essa postura, ela muda o jogo. Sim, inclusive eu dei uma palestra semana passada para um pessoal de consultoria empresarial e eu falei na minha palestra, eu falei assim, gente, esquece o governo, porque exatamente. O governo sempre vai ser ruim, entendeu? Independente, direita, esquerda. Eu tenho minha preferência, mas eu evito ficar falando aqui no podcast para não induzir. Verdade. Mas eu tenho, mas independente. Se você ficar olhando isso, você não sai do lugar, porque você fica assim, não, mas eu vou esperar o outro, então, o próximo. Aí chega o próximo, às vezes também tem uma coisa que você não gosta, sempre vai ter uma coisa que você não gosta. É verdade. O diferencial de quem é empresário é ele pôr a mão pra ele mesmo, tipo assim, ele põe a mão nele mesmo e fala, vamos. Me solta. Porque é uma missão também, assim, um pouco solitária, né? Demais, não é pouco, não é muito. Não tá mais solitária não, só tô aqui. Mas é muito, Igor, você vai sentir isso na pele ainda. Vai sentir. É solitária, muitas vezes você tem que tomar decisões duras e que você não tem certeza. E você não sabe. Você não tem certeza. Como pisar mesmo, assim. Você não sabe. Por isso que eles até falam, né? Você que gosta de igreja, eu também gosto. Sim. Você põe o pé e Deus põe o chão. É meio confiar mesmo, sabe? Confiar. E outra coisa, ser humilde também, né? Porque vai ter hora que você vai ter que recuar. Sim. Muitas vezes eu fui muito incisivo com a minha equipe, né? Com a empresa. De chegar e falar, olha, não, nós vamos seguir esse caminho. E em um dado momento tive que recuar. E isso aí não é problema para ninguém. Não, né? E não existe fraqueza. Vergonha, isso é fortaleza, né, na verdade. Exatamente. Quando o chefe assume também, isso é legal. Se você consegue trilhar um caminho e ver que tá errado, voltar e fazer tudo de novo, acho que te dá muita força, na verdade. Né? Se reconstruir isso é muito legal. E qual que é o público sonho do seu negócio? O público sonho, acho que nós estamos já atendendo esse público sonho já há um bom tempo, né? Que são as pessoas que valorizam qualidade, que valorizam sofisticação. Porque uma coisa que eu te falo é o seguinte, Fernanda, nenhuma empresa é para todo mundo. Isso eu tenho muito claro comigo desde quando eu comecei a empreender. E a Soyar também, ela não é para todo mundo. A Soyar é para quem valoriza qualidade, é para quem valoriza sofisticação, é para quem quer ter segurança, é quem quer fazer um melhor investimento, né? E não mais barato. Sim. Entende? Então a gente, assim, nós temos hoje um preço muito competitivo, mas a gente entrega qualidade. Então, assim, as pessoas que estão em busca disso, de tranquilidade, de deitar a cabeça no travesseiro e saber que fez o melhor negócio, esse cliente é o cliente da Soyar, é o cliente sonho da Soyar. E a gente já tem atendido muito isso, né?
Hoje nós estamos com 2 lojas na Grande BH, uma na Nossa Senhora do Carmo e outra em Lagoa Santa, e são lojas que oferecem uma experiência ímpar para o cliente, porque ele, antes mesmo de assinar o cheque, né, antes mesmo de passar o cartão, ele tem a possibilidade de ver todos os produtos que ele vai ter na casa dele funcionando dentro da própria loja. Ah, que legal. Então isso é muito legal. A gente brinca que é uma experiência sensorial, né? Sensorial, exatamente. Então a loja da Sou IAR funciona como um showroom, né? Tem um showroom e lá você comanda todos os produtos pela Alexa, né? Ou pelo... Ah, que legal! Pelo Google Tem Assistente. uma sala de massagem também em Lagoa Santa, que o cliente pode ir lá e usar, é legal que demais. chique! É legal. E conta pra gente como que foi isso de ter 2 lojas, como que foi essa expansão? Então, a gente sempre na Zona Sul, né? Atendendo a Zona Sul de Belo Horizonte, e muitos clientes nossos migrando para a casa de campo dele em Lagoa Santa. E aí foi uma solicitação dos próprios clientes, né? Muitos clientes falavam, poxa, a gente precisa de uma loja como a Sou IAR em Lagoa Santa. E aí a gente foi, resolvemos montar essa loja, inicialmente uma loja mais tímida, mas depois, né, nós resolvemos levar para Lagoa Santa uma experiência, como disse o Igor, uma experiência sensorial, onde o cliente pudesse experimentar todos os produtos. Nós trabalhamos com as melhores marcas do mercado. E essas marcas estão todas lá, com os produtos em pleno funcionamento, onde o cliente pode chegar lá e brincar de ligar a luz da piscina com comando de voz, ou pelo controle remoto, ou pelo próprio aplicativo, né? Então, assim, hoje ele tem essa possibilidade de experimentar isso tudo antes de fazer a escolha. Né? E essa Sou IAR de Lagoa Santa tem muito tempo já? Sim, nós estamos lá, vamos para 10 anos. Bastante. Bastante tempo, E Kevin, por que você decidiu, né, que estava na hora ali, além dos clientes pediram, você pensa em abrir mais lojas ou por enquanto vou ficar com essas 2 mesmo? Então, eu acho que hoje a Sou IAR, com as 2 unidades que ela tem, ela consegue atender o mercado mineiro muito bem. Né? Aliás, a gente tem muitos clientes até de fora. Né? Legal. Nós atendemos clientes em Goiânia, né? Nós já atendemos clientes na Bahia, né? Atendemos clientes no Rio de Janeiro. E como que faz com a equipe técnica? Vai todo mundo? Vai todo mundo. Aí pega a praia no final de semana, é ótimo. Nossa, mas imagina, mas aí o custo é do cliente, né? Essa transação. A gente consegue fazer um bem bolado para não ficar uma coisa assim, dispendiosa demais. É muito longe. Nós fizemos agora um projeto em Búzios que foi muito interessante, né? Um condomínio fechado, o cliente já era um cliente nosso antigo aqui em Belo Horizonte, e ele não conseguiu profissionais que fizessem o trabalho que a gente faz, porque a Sou IAR, ela se especializou em projetos de alto padrão e alta complexidade. Então, aqueles projetos mais elaborados, a gente tem uma expertise muito grande, né? Então, hoje a gente consegue fazer uma piscina complexa funcionar plenamente, né? Teve até então, Cruzeiro lá, né? Sim, também. Conta pra gente um case de sucesso, é esse? Pode ser. Nós temos vários, mas casos de sucesso aí, bem interessantes, mas eu acho que, eu nem digo que foi um case de sucesso, mas foi um desafio, né, de sucesso que a gente teve agora no final de 2024, que foi o convite do Cruzeiro, né, para poder fazer 2 piscinas no centro de treinamento da Toca 2. E era um desafio muito interessante, porque a gente tinha que fazer 2 piscinas num tempo recorde, porque elas tinham que ficar prontas antes dos atletas voltarem das férias. E deu certo? E deu super certo. Ah, que bom. E é uma piscina assim, são 2 piscinas grandes, muito equipadas, que ficaram maravilhosas. Né? Depois posso te mostrar aí. A gente pode mandar foto aqui pra gente passar na hora da edição. Sim, vou colocar, mas ficou muito interessante. E assim, foi sucesso. A piscina está atendendo os atletas lá. E a gente atende vários clubes, né? O Cruzeiro, o Atlético, atendemos já o América.
Então é uma experiência também interessante. Muito legal, né? Porque são piscinas famosas. Porque são piscinas também que elas exigem também uma temperatura ideal para fazer uma fisioterapia. Então você tem que ter uma assertividade nessa temperatura que você vai entregar para o atleta muito grande, porque o atleta precisa às vezes de uma piscina mais quente, mas também dela gelada, para poder fazer, né, um tratamento ali de uma distensão muscular. Eu já fiz natação 1 ano na Clube do Cruzeiro do Barro Preto. Ah, sim. E a piscina era do jeito que você falou. Tinha dia que ela estava gelada, tinha dia que estava aquecida. Sim. E era gostosa de nadar, é grande, né? Sim, sim. Kefren, a gente já tá chegando no finalzinho aqui do podcast, parece que não, mas já tá. Passou rápido. Passou rápido. Então agora nossas respostas vão ter que ser mais curtinhas, tá? Para dar tempo. Gente, aproveitando que eu falei de passar fotos aqui para você sobre os cases de sucesso do Kefren, né? Que a gente vai deixar com a edição. Vamos passar também o dia muito especial do Kefren, que foi lá no SBT, né? Junto com legal, o Igor. Conta pra gente um pouquinho dessa experiência. Como foi esse convite ali de aparecer na televisão, de ser convidado? Pois é, só você mesmo, né, Fernanda? Você prega cada peça na gente, mas nos deixa muito lisonjeado, né, com essa parceria. É muito legal, a gente participa de um grupo de network onde você tá como mentora, né? E isso é muito interessante. Eu digo que network é vida, né? Então, e tá com você aqui no podcast, lá no SBT também, são momentos muito interessantes, porque é uma troca que a gente tem, né? Do segmento que a gente atua, que é esse segmento de engenharia. Você falou sobre seus projetos. Outro dia chegou um cliente lá na Solar com um projeto da sua empresa. Tá projeto vendo, pessoal? muito bacana. Pode me indicar, inclusive, tá? Eu atendo super bem. Projetos que né, nos enche de orgulho, porque são projetos que atendem todas essas normas que a gente comentou aqui. Então, vocês estão de parabéns. Que bom. Gostei muito feliz do trabalho que eu vi de vocês. E vou indicar clientes também para vocês. Maravilha, lá. Vamos fazer essa troca aqui, ó. O network sempre ajudando. Inclusive, pessoal, para vocês saberem um pouquinho da história, eu conheci o Kefren através do network, Contatos Geram Contratos. Vai ter um próximo evento aí agora, tá vindo o 6º evento, convido todos vocês. E a Solar vai estar lá. Com certeza. E o Kefren, ele sempre faz questão de dar os melhores brindes no evento. Eu acho super legal. Já deu o salzinho de pôr na banheira. Lá em casa tem jacuzzi, já usei, já preciso de mais. Que bacana. Vamos levar. Kefren, e agora, né, que a gente já tá chegando aqui ao final, qual a opinião que você tinha alguns anos atrás e mudou esse ano? Opinião? Pergunta difícil. Pode ser uma coisa mais pessoal mesmo. Eu acho que a vida, ela me trouxe um amadurecimento, que é o seguinte: muitas vezes 80% daquilo que a gente se preocupa, eles nunca vão acontecer na sua vida. Verdade. Então a gente deve ter uma preocupação, tem que ter menos preocupações na vida. Porque muitas vezes a gente fica ali preocupado com uma situação e tal, e aí chega lá na frente a gente entende que perdeu tempo preocupando com algo que não iria. E cria até uma ansiedade desnecessária. Exatamente. Que te trava muitas vezes mentalmente, né? Para novas ideias, porque você fica tão concentrado em coisa que nem vai acontecer, que tá travando o seu cérebro. Tem até um livro muito bom, gente, eu indico, chama Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Tá. Maravilhoso esse livro, maravilhoso. Já vou anotar. É best-seller, maravilhoso. Ele é o mesmo do criador lá, o Daniel Goleman, que fala sobre como fazer amigos influenciar pessoas. Sim. É o mesmo autor. Daniel é ótimo. Ele é maravilhoso. E aí esse livro, ele fala muito disso, que tinha pessoas com depressão porque tinha medo de morrer. Só que aí depois que a pessoa fez muita terapia, aquela coisa toda, descobriu assim, não vou morrer amanhã. Aí
ela viveu muito mais. Só que aí a outra que não teve essa baixa da ansiedade morreu de câncer. Ela mesma desenvolveu um câncer nela. Que loucura, né? A gente tem que viver a vida mais leve. Eu acho que tudo também começa e termina no nosso mental. Exatamente. Sim, com certeza. Então, você falou tudo. Vocês mexerem com essa área gourmet, gente, isso pra mim não é ostentação, isso pra mim é qualidade de vida. Qualidade de vida. E deixa a gente mais relaxado, porque às vezes o dia a dia, como você falou, tá turbulência. Você chega ali na piscina ou na banheira, pronto, parece que desliga. Você coloca a cabeça no lugar, né? Você pensa no que você pode fazer. Geralmente a gente não fica mexendo no celular ali, porque tá na água ali, né? Sim. Então é um momento de relaxamento. Exatamente. E agora, a pergunta final aqui. Sim, vamos lá. Vou fazer pro Tô Igor com medo primeiro. dessa pergunta sua, Charles. Nossa senhora. Vou fazer pro Igor primeiro. Se hoje fosse o último dia na Terra e você tivesse que deixar 3 ensinamentos, só que você não pode deixar rede social, não pode deixar livro, nem filme, nada. O que você diria? 3 verdades. Nossa, força de vontade. Estudo, acho que estudar é sempre muito válido. E principalmente confiança em Deus. Não sei se vocês são muito religiosos, mas eu sou. E a partir do momento que você entrega na mão dele e tem força de vontade comitando aí com o estudo, acho que você tem tudo pra ir muito longe na vida. E é o que eu me espelho, na verdade, né? Eu vejo meu pai, meu tio. Então é isso. E agora você, Kefren, seu último dia na Terra, você tem que deixar 3 ensinamentos. Pensa que você tá deixando pros seus filhos, assim, um legado. O que você diria? Viva a vida leve. Eu acho que isso é importante. A gente precisa eu acho que o mundo ele está indo por um caminho que a gente precisa de dar uma mudada nessa direção. A gente precisa de viver a vida mais leve, com menos julgamentos, sabe? Acho que a gente tem que procurar olhar os pontos que a gente converge e não o que a gente diverge, né? Tá sempre todo mundo olhando para o defeito do outro e esquece as qualidades, né? Então, assim, às vezes eu vejo famílias mesmo, né, que às vezes brigam ali por causa de uma política ou por causa de alguma coisa tão boba, sendo que a gente tem tanto ponto que converge, né? Então a gente tem que se desapegar daquilo que a gente diverge. Isso eu acho que é o maior ensinamento. E as outras 2 coisas, ainda falta 2. As outras 2 coisas é a gente saber que tem coisas que a gente não vai conseguir mudar. Tem coisas que elas precisam de ser mudadas. E a gente precisa de ter sabedoria para poder distinguir uma da outra. E o que é grandeza para você? Grandeza? Só o Iá. Deus. Tô brincando. É Deus. Geralmente o pessoal responde que é Deus, tá? Desculpa, eu viajei. Mas foi só uma piadinha. Vocês 2 querem acrescentar algo? Não, eu acho que é agradecer mesmo por esse convite. Eu que agradeço. Você é sempre muito simpática. Obrigado por tudo. Sempre que fizer o convite, nós vamos estar aqui. Vai ser um prazer. E queremos também que você esteja mais próxima da gente. Vai fazer uma visita. Eu vou lá no showroom, fazer uns vídeos. Exatamente, vamos lá. Né? Agora, só um bate-papo final aqui, só para encerrar mesmo. Sim. Pode responder com uma palavra só. Motivação. Pode falar. Família. Concorrência. Pode ser você. Saudável, né? Network. É vida. Piscina. Amo, de paixão. Família. Tudo. Empreender. Acho que é legado. E pra você, empreender? Legado, é verdade. E comunicação, pros 2? Eu tenho bastante facilidade, né? E você? Comunicação Comunicação, como dizem, né? Não é o que você fala, é o que o outro entende. Então a gente precisa de estar atento a isso, né?
Pessoal, quero agradecer aqui para vocês que chegaram até o final. Com certeza vocês já são diferenciados, né, das outras pessoas, porque ficaram com a gente aí esse tempo inteiro. Já segue o Kef nas redes sociais, o Igor, a Solyar BH e a Solyar Lagoa Santa. Vou deixar aqui para vocês o @ do Instagram aqui na tela. E inscreva no canal e espero vocês no próximo episódio. Obrigada. Isso aí. Valeu, gente. Até logo.